A chuva caía fina e persistente naquela manhã de outono, tingindo as ruas de cinza e desenhando trilhas melancólicas nas janelas do pequeno café da esquina. Era um lugar aconchegante, com mesas de madeira envelhecida e o aroma doce de café fresco preenchendo o ar. Sentada perto da janela, Sofia folheava as páginas de um livro, embora sua mente estivesse longe das palavras impressas. Seus olhos, castanhos e profundos, espiavam ocasionalmente pela vidraça, como se esperassem por algo ou alguém. No fundo do café, um homem de porte elegante, mas discretamente vestido, observava Sofia com uma mistura de curiosidade e apreensão. Seus 30 e poucos anos estavam marcados por linhas leves ao redor dos olhos, que contrastavam com a seriedade de sua expressão. Henrique, como se chamava, era um homem acostumado ao luxo, mas que naquele momento se via envolto em um mundo de simplicidade que ele mesmo escolhera explorar. O sino sobre a porta tilintou suavemente quando um novo cliente entrou, sacudindo o guarda-chuva e olhando em volta à procura de um lugar para se sentar. Sofia levantou o olhar, distraída pelo som, e seus olhos encontraram os de Henrique, que rapidamente desviou o olhar para a xícara à sua frente. Ela notou sua expressão, marcada por uma estranha mistura de familiaridade e desconforto. Henrique, sentindo o peso daquele olhar, levantou-se de repente, como se tomado por uma decisão inesperada. Ele caminhou até o balcão, onde o atendente, um homem de meia-idade com uma barba espessa e olhos gentis, preparava um café com a habilidade de quem faz isso há anos. "Um café expresso, por favor", pediu Henrique, a voz grave mas suave, como se tentasse esconder sua origem sofisticada. "Claro, senhor", respondeu o atendente com um sorriso, enquanto preparava a bebida. Henrique pegou a xícara, mas em vez de retornar ao seu lugar, ele se dirigiu à mesa de Sofia, sentindo uma tensão crescente em seu peito. Ele não sabia exatamente o que o atraía para aquela mulher, mas havia algo nos olhos dela, uma profundidade que o intrigava. "Com licença", disse Henrique hesitante. "Este lugar está ocupado?" Sofia ergueu os olhos, surpresa com a interrupção. Ela deu uma rápida olhada ao redor, notando que havia outros lugares disponíveis, mas algo no tom dele, na forma como ele parecia deslocado, a fez acenar com a cabeça, convidando-o a se sentar. "Pode se sentar", disse Sofia, com um sorriso que tentava disfarçar a curiosidade que começava a crescer dentro dela. Henrique se acomodou na cadeira em frente a ela, sentindo-se como um estranho em sua própria pele. Era uma sensação nova e desconcertante para ele, mas ao mesmo tempo revigorante. Ele, que sempre esteve cercado por pessoas que sabiam quem ele era, agora se via no meio de desconhecidos, sem máscaras, sem o peso de sua identidade. "Eu sou Henrique", disse ele, estendendo a mão, tentando suavizar a tensão entre eles. "Sofia", respondeu ela, apertando a mão dele, surpresa pela firmeza e, ao mesmo tempo, pelo toque leve. Eles se estudaram por um momento, ambos intrigados pelas primeiras impressões que estavam formando. Sofia, com sua aura de tranquilidade, parecia alguém que tinha encontrado um equilíbrio em sua vida, enquanto Henrique, apesar de sua aparente calma, carregava um mistério que se refletia em cada gesto calculado. "Este é um bom lugar para se esconder da chuva", comentou Henrique, tentando aliviar o ambiente. "Sim, é", concordou Sofia, relaxando um pouco mais. "Venho aqui quase todos os dias. É como meu refúgio." "Entendo bem o que quer dizer", disse Henrique, mais para si mesmo do que para ela, embora Sofia tenha captado a tristeza em sua voz. "Às vezes, precisamos de um lugar assim." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregava uma tensão palpável. Henrique, acostumado a ambientes onde as palavras eram sempre medidas e calculadas, sentia-se estranhamente à vontade ali, naquele espaço simples, com uma mulher que ele mal conhecia. "Você parece ter algo em mente", disse Sofia, arriscando uma tentativa de quebrar o mistério que envolvia aquele homem. Henrique olhou para ela, surpreso com a perspicácia. Ele não esperava que alguém como ela, tão distante de seu mundo, pudesse ver através de sua fachada tão rapidamente. "Talvez eu tenha", respondeu ele, um sorriso breve aparecendo em seus lábios.
mas acho que ainda não estou pronto para falar sobre isso. Sofia assentiu, respeitando o espaço que ele parecia precisar. Tudo bem, algumas coisas precisam de tempo. Henrique sorriu, um pouco mais genuíno desta vez, e sentiu algo dentro de si se aquietar. Talvez, ele pensou, naquele pequeno café, entre uma conversa casual e outra, ele estivesse começando a descobrir algo que há muito havia perdido. Os dias seguintes trouxeram consigo uma rotina inesperada para Henrique e Sofia. Sem planejar, eles começaram a se encontrar no café todas as manhãs, sempre por volta do mesmo horário. A princípio, suas conversas eram superficiais, girando em torno de trivialidades cotidianas e observações sobre o clima. No entanto, à medida que o tempo passava, algo mais profundo começou a se desenvolver entre eles. Henrique, que a princípio hesitava em compartilhar qualquer coisa pessoal, sentia-se atraído pela simplicidade com que Sofia enfrentava a vida. Cada encontro com ela parecia abrir uma nova porta em sua mente, revelando partes de si mesmo que ele há muito havia esquecido. Uma manhã, o café estava particularmente vazio, exceto por Henrique e Sofia, que ocupavam sua mesa habitual perto da janela. A chuva do lado de fora havia dado lugar a um céu nublado, mas havia uma certa clareza no ar, como se o tempo estivesse à espera de algo significativo para acontecer. Hoje o dia parece diferente, comentou Sofia, observando o céu cinzento. Sim, é verdade, concordou Henrique, sentindo a mesma coisa, embora não conseguisse identificar exatamente o que era. Eles ficaram em silêncio por um momento, e foi Sofia quem decidiu romper a quietude. Você nunca me contou muito sobre você, Henrique. O que te trouxe a esta cidade? Perguntou ela, a curiosidade em seus olhos contrastando com o tom leve de sua voz. Henrique hesitou, sentindo o peso da pergunta. Parte dele queria manter o mistério, proteger a verdade que ele escondia tão bem. Mas outra parte, uma parte que Sofia parecia ter despertado, queria ser honesta. Queria finalmente dividir algo real com alguém. Sabe, Sofia, às vezes me pergunto se estou realmente vivendo a vida que quero viver. Começou Henrique, sua voz baixa, quase introspectiva. Eu sempre fui o tipo de pessoa que estava no controle de tudo. Sempre soube o que queria, onde queria chegar. Mas ultimamente tenho sentido que falta algo. Sofia o olhou com atenção, percebendo que ele estava finalmente se abrindo. Às vezes, quando conseguimos tudo o que achávamos que queríamos, percebemos que o preço foi alto demais, disse Sofia, sua voz suave, mas cheia de significado. Henrique assentiu, sentindo-se entendido de uma forma que poucas pessoas eram capazes de fazer. Exatamente. Eu tenho tudo o que uma pessoa poderia desejar. Sucesso, conforto, estabilidade, mas sinto que me perdi no meio de tudo isso. Quando olho para trás, não sei se tomei as decisões certas, continuou Henrique, as palavras fluindo de uma forma que ele não planejava. E foi por isso que veio para cá? Para tentar encontrar o que está faltando? Perguntou Sofia, inclinando-se levemente para a frente, interessada na resposta. Sim, de certa forma, respondeu Henrique sem entrar em detalhes. Ele ainda não estava pronto para revelar toda a verdade sobre sua verdadeira identidade, sobre a vida que ele estava deixando para trás temporariamente. Queria um lugar onde pudesse ser eu mesmo, sem as expectativas, sem o peso das responsabilidades. E aqui, ao menos por um tempo, eu consegui isso. Sofia sorriu de leve, compreendendo o dilema de Henrique. Entendo você. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pausa para nos reencontrarmos, disse Sofia, enquanto seus olhos vagavam pelas paredes aconchegantes do café. Eu também me encontrei aqui neste café, longe das confusões da minha própria vida. E você, Sofia? Perguntou Henrique curioso. O que te trouxe até aqui? Sofia suspirou, suas mãos brincando com a xícara de café à sua frente. Ah, minha história não é tão interessante quanto a sua, tenho certeza, disse ela, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Deixe que eu julgue isso, respondeu Henrique com um brilho no olhar, o tom mais leve, mas carregado de genuíno interesse. Sofia ponderou por um momento,
antes de finalmente decidir compartilhar um pouco de si mesma. Eu vim para esta cidade para recomeçar. As coisas estavam complicadas em casa. Eu precisava de um novo começo, algo simples e sem complicações. Ela hesitou, pensando em como prosseguir. Trabalho em uma mercearia aqui perto. Não é nada glamuroso, mas é honesto e me dá a paz que eu preciso. Henrique a observava com atenção, impressionado com a forma como ela encarava a vida. Às vezes, é o que precisamos, disse Henrique pensativo. Algo que nos permita viver em paz, sem a pressão de sermos algo que não queremos ser. Sofia assentiu, e por um breve momento, os dois ficaram em silêncio, cada um absorvendo a profundidade do que o outro havia dito. Talvez, nessa simplicidade, a gente acabe encontrando o que realmente importa, concluiu Sofia, olhando para Henrique com uma suavidade que fez seu coração bater um pouco mais rápido. Talvez, repetiu Henrique, sentindo que, finalmente, estava no caminho certo, mesmo que esse caminho ainda estivesse coberto de incertezas. O café ao redor deles parecia desaparecer, e o mundo lá fora se tornava um borrão distante. Naquele pequeno espaço, eles encontravam algo que ia além das palavras, algo que começava a ligar suas vidas de uma forma que nenhum dos dois esperava. A semana avançava lentamente, e o outono começava a se manifestar em toda a sua beleza. As folhas das árvores, agora tingidas de laranja e vermelho, caíam suavemente pelas calçadas, enquanto o vento trazia consigo o perfume da terra úmida. No pequeno café, Henrique e Sofia continuavam a se encontrar, como se aquele espaço tivesse se tornado um refúgio pessoal para ambos. Naquela manhã, o café estava mais movimentado que o usual. As mesas estavam cheias de clientes discutindo assuntos variados, enquanto o som das xícaras se chocando contra os pires preenchia o ambiente com uma melodia rítmica. Sofia chegou primeiro, como de costume, e ocupou a mesa perto da janela que agora já considerava deles. Henrique apareceu logo em seguida, entrando no café com um sorriso discreto nos lábios ao avistar Sofia. Ele fez um sinal para o atendente de sempre, pedindo-o de costume, e seguiu em direção à mesa. Sofia estava absorta em pensamentos, mas quando o viu, seu rosto se iluminou. "Bom dia, Henrique", saudou Sofia, seu sorriso irradiando uma calorosa sinceridade. "Bom dia, Sofia", respondeu Henrique, sentando-se em frente a ela, enquanto o atendente colocava a xícara de café sobre a mesa. "Parece que o café está bastante movimentado hoje, não?" "Sim, parece que todo mundo resolveu aproveitar o café da manhã por aqui", disse Sofia, observando as pessoas ao redor. "Talvez seja o clima. Está perfeito para ficar dentro de um lugar quentinho, com um bom café." Henrique riu levemente, e o som de sua risada fez Sofia se sentir mais à vontade. Havia algo naquele riso que trazia uma leveza ao momento, uma sensação de que tudo estava no lugar certo. "E então, Sofia, como foi seu dia ontem?" perguntou Henrique, curioso para saber mais sobre a rotina dela. "Foi tranquilo. Depois do trabalho, fui visitar minha mãe. Ela está sempre cheia de energia, mesmo depois de tudo", disse Sofia, seu olhar suavizando ao mencionar a mãe. "Às vezes penso que ela é a pessoa mais forte que conheço." "Sua mãe parece ser uma pessoa incrível", comentou Henrique, interessado em saber mais. "Você fala dela com tanto carinho. Ela mora perto de você?" "Sim, não muito longe daqui, na verdade." Sofia fez uma pausa, como se estivesse decidindo quanto deveria compartilhar. "Minha mãe passou por muita coisa. Ela teve que criar a mim e meus irmãos sozinha depois que meu pai nos deixou. Mas ela nunca reclamou. Sempre enfrentou tudo com uma força que eu admiro muito." Henrique notou a admiração e o amor que transpareciam nas palavras de Sofia, e isso o tocou profundamente. Ele, que sempre esteve cercado de superficialidade em sua vida, encontrava ali uma riqueza genuína nas palavras simples daquela mulher. "E seus irmãos, como estão?" continuou Henrique, querendo conhecer mais sobre a vida dela. "Eles estão bem, trabalhando e tocando a vida", respondeu Sofia, sua expressão um pouco mais fechada ao mencionar os irmãos. "Não somos muito próximos, mas estamos sempre por perto quando é necessário. A vida às vezes nos leva por caminhos diferentes, não é?" Henrique assentiu, compreendendo a sutileza nas palavras dela. Ele mesmo sabia
O que era se afastar daqueles que amava por causa das escolhas que fez na vida. O que ele não esperava era que Sofia, com sua vida simples e seus valores tão sólidos, tivesse também suas próprias lutas silenciosas. E você, Henrique? Perguntou Sofia, agora com um olhar mais direto. Tem família por aqui? Henrique hesitou por um segundo, sentindo o peso da pergunta. Não queria mentir, mas também sabia que não podia revelar a verdade ainda. Minha família... Começou ele escolhendo as palavras com cuidado. Eles estão distantes, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Decidi dar um tempo de tudo e vir para cá. Precisava de um espaço para mim, longe das expectativas que sempre me seguiram. Sofia o observou atentamente, percebendo a dor oculta por trás de suas palavras. Ela sentiu um desejo de confortá-lo, mas sabia que algumas feridas precisavam de tempo para cicatrizar, e talvez a melhor coisa que pudesse fazer fosse simplesmente estar ali, ao lado dele. Às vezes precisamos de distância para entender quem realmente somos, disse Sofia, em um tom suave, mas carregado de significado. Espero que aqui você encontre as respostas que procura. Henrique sentiu um calor no peito, como se as palavras dela tivessem atingido algo profundo dentro dele. Ele estava se abrindo mais para Sofia do que para qualquer outra pessoa em muito tempo, e isso o assustava e confortava ao mesmo tempo. O som de gargalhadas chamou a atenção dos dois para a mesa ao lado, onde um grupo de amigos comemorava algo. Henrique e Sofia trocaram olhares e ambos sorriram, contagiados pela alegria alheia. O momento trouxe uma leveza ao ambiente e Henrique sentiu-se mais relaxado. Eles parecem estar se divertindo, comentou Henrique, observando o grupo. Sim, é bom ver pessoas felizes. Nos lembra que a vida tem seus momentos de alegria, mesmo quando estamos passando por tempos difíceis, respondeu Sofia, sua voz carregando um tom de reflexão. Concordo, disse Henrique, olhando de volta para Sofia, seus olhos encontrando os dela. E acho que encontrei um desses momentos aqui com você. Sofia sentiu suas bochechas corarem levemente, mas não desviou o olhar. Havia algo no jeito como Henrique a olhava que a fazia se sentir vista, realmente vista, de uma forma que não estava acostumada. Eu também me sinto assim, Henrique, disse Sofia, sua voz sincera. É bom ter alguém com quem compartilhar essas manhãs. O silêncio que se seguiu foi reconfortante, um silêncio carregado de promessas não ditas, mas que ambos podiam sentir. Eles não precisavam de palavras naquele momento, pois o laço que estavam formando falava por si. Naquele pequeno café, entre as prateleiras de livros velhos e o aroma de café recém-coado, Henrique e Sofia começaram a construir algo que ia além da amizade, algo que eles ainda não conseguiam definir, mas que sentiam crescer a cada dia. As semanas se passaram e o outono começou a ceder lugar ao inverno. As manhãs se tornaram mais frias e o café da esquina, onde Henrique e Sofia se encontravam religiosamente, tornou-se um refúgio ainda mais acolhedor. Com o tempo, suas conversas foram se aprofundando e os silêncios compartilhados se tornaram tão confortáveis quanto as palavras trocadas. Havia algo ali, algo que ambos sentiam crescer, mas nenhum dos dois estava pronto para admitir. Henrique sabia que não podia continuar escondendo sua verdadeira identidade por muito mais tempo. Cada dia ao lado de Sofia tornava a revelação mais difícil, e ele temia que, ao revelar a verdade, pudesse perder o que haviam construído. Porém, ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia continuar vivendo essa mentira indefinidamente. Era uma manhã gelada quando ele decidiu que finalmente contaria tudo a Sofia. O café estava quase vazio, com apenas alguns clientes esporádicos, e uma fina camada de geada cobria as janelas. Sofia chegou primeiro, como de costume, e ocupou a mesa perto da janela. Ela notou que Henrique estava diferente naquele dia, mais sério, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. Ele entrou no café, vestindo um casaco grosso que tentava afastar o frio cortante lá fora. Quando se sentou em frente a ela, Sofia percebeu a tensão em seus olhos, algo que a fez apertar levemente sua mão sobre a mesa. "Henrique, está tudo bem?" perguntou Sofia, a preocupação evidente em sua voz. Henrique respirou fundo, desviando o olhar por um momento,
como se estivesse reunindo coragem para dizer o que precisava ser dito. Sofia, há algo que eu preciso te contar, começou ele, sua voz carregada de uma gravidade que fez Sofia endireitar-se na cadeira. Ela não respondeu, mas seu olhar era encorajador, como se dissesse que ele podia confiar nela. Henrique apertou os lábios, sentindo o peso da confissão que estava prestes a fazer. Eu não fui completamente honesto com você, continuou ele, sentindo a culpa se agitar dentro de si. Meu nome verdadeiro não é Jorge. Eu sou Henrique Monteiro. Eu sou o dono do mercado onde você trabalha. Sofia piscou algumas vezes, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Por um momento, ela não soube o que dizer. A revelação foi como uma onda inesperada que a atingiu com força. Você... o quê? Perguntou ela, a surpresa evidente em sua voz. Você é o dono do mercado? Henrique assentiu lentamente, os olhos fixos nos dela, buscando algum sinal de como ela estava reagindo. Ele esperava raiva, decepção, talvez até ódio, mas o que ele encontrou foi algo mais complexo, algo que ele não conseguia decifrar imediatamente. Eu não queria mentir para você, Sofia, continuou ele, sentindo a necessidade de explicar. Quando comecei a trabalhar no mercado, queria me afastar da minha vida anterior, queria entender como era viver sem o peso de ser quem sou. E então conheci você, e tudo mudou. Eu me vi preso nessa mentira, mas ao mesmo tempo não queria perder o que temos. Sofia respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ela sentia uma mistura de emoções: surpresa, confusão e uma pitada de traição. Mas, acima de tudo, havia um profundo desejo de entender por que ele havia feito isso. Henrique, eu não sei o que dizer, disse Sofia, finalmente encontrando palavras. Eu entendo que você precisava de um tempo, de um recomeço, mas... mentir sobre quem você é? Por que você não me contou antes? Henrique sentiu o aperto no peito aumentar. Ele sabia que a culpa era toda sua. Eu deveria ter contado, admitiu ele, sua voz cheia de arrependimento. Mas cada vez que estávamos juntos, eu temia que, se soubesse a verdade, você me visse de forma diferente. Eu só queria ser normal, mesmo que só por um tempo. E você me deu isso. Sofia observou Henrique por um longo momento, vendo o arrependimento sincero em seus olhos. Ela percebeu que, apesar da mentira, ele não havia feito isso para machucá-la. Mas ainda assim, a decepção era difícil de ignorar. Eu entendo por que fez isso, Henrique, disse ela suavemente, sua voz mais firme agora. Mas o que me dói é que você não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade desde o começo. Eu pensei que estávamos construindo algo real, sem segredos. Henrique sentiu a dor em suas palavras e percebeu o quanto ele havia subestimado Sofia. Ele tinha medo que a verdade destruísse o que eles tinham, mas agora via que era a mentira que tinha o poder de fazer isso. Eu quero consertar isso, Sofia, disse ele, a urgência em sua voz clara. Quero que você saiba que, apesar de tudo, os sentimentos que tenho por você são reais. Não quero perder você por causa desse erro. Sofia olhou para ele, seu coração dividido entre a dor da decepção e o desejo de acreditar nele. Ela sabia que Henrique estava sendo sincero agora, mas as palavras sozinhas não eram suficientes. Ela precisava de tempo, precisava entender como isso afetaria tudo o que haviam construído. Eu preciso pensar, Henrique, disse ela, sua voz trêmula, mas decidida. Isso é muito para processar de uma vez. Eu só preciso de tempo. Henrique assentiu, compreendendo. Ele sabia que havia arruinado tudo, mas esperava que, com o tempo, Sofia pudesse perdoá-lo. Eu entendo. Tome o tempo que precisar, disse ele, a dor evidente em sua voz. Sofia se levantou da mesa, pegou seu casaco e se preparou para sair. Henrique a observou enquanto ela caminhava em direção à porta, o coração pesado com a possibilidade de que ela pudesse nunca mais voltar. Mas antes de sair, Sofia parou e se virou para ele. Eu só preciso de tempo, Henrique. Não desista de mim, disse ela, antes de sair do café, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos e arrependimentos.
Ele ficou ali, sentado, olhando para a xícara de café frio à sua frente, sentindo o peso da solidão que ele mesmo havia causado. Sabia que precisava lutar por Sofia, que precisava mostrar que estava disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Mas, por agora, tudo o que ele podia fazer era esperar e torcer para que o tempo fosse suficiente para curar as feridas que ele havia causado. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma melancolia que Henrique nunca havia experimentado. O vazio deixado pela ausência de Sofia era como uma sombra constante, pairando sobre ele a cada momento. No trabalho, ele se via distraído, a mente sempre voltando para aquela última conversa no café, revivendo cada palavra, cada expressão de dor no rosto dela. A verdade havia finalmente sido revelada, mas o preço por sua hesitação parecia mais alto do que ele estava preparado para pagar. Sofia, por sua vez, tentou se concentrar no trabalho na mercearia, mas a revelação de Henrique ecoava em sua mente como um tambor distante. Cada vez que ela entrava no mercado, uma parte dela esperava vê-lo ali, trabalhando como Jorge, mas ele não apareceu mais. Ela sabia que precisava de tempo para processar tudo, mas a saudade era uma presença constante, um lembrete do que eles haviam compartilhado antes que a verdade viesse à tona. Foi em uma manhã fria, no meio da semana, que o inesperado aconteceu. Sofia estava organizando prateleiras no fundo da mercearia, concentrada em seus pensamentos, quando ouviu a campainha da porta tocando, indicando a entrada de um cliente. Sem dar muita atenção, ela continuou com seu trabalho, até que uma voz familiar a fez parar abruptamente. Sofia? A voz era suave, quase hesitante. Ela se virou devagar, seu coração disparando no peito. Ali, parado na entrada do corredor, estava Henrique, suas mãos nos bolsos, o olhar suplicante como se estivesse à espera de um julgamento. Sofia não sabia o que dizer. Parte dela queria correr até ele, mas outra parte estava ainda ferida pela revelação recente. No entanto, antes que ela pudesse decidir como reagir, Henrique se aproximou, parando a alguns passos de distância, respeitando o espaço dela. "Eu sei que você pediu tempo, Sofia", começou Henrique, sua voz carregada de sinceridade. "Mas eu precisava ver você, precisava tentar explicar melhor o que aconteceu." Sofia cruzou os braços, não em um gesto de defesa, mas de contenção. Ela queria ouvir, mas ao mesmo tempo, temia o que poderia sentir ao ouvir suas palavras. "Eu ainda estou tentando entender, Henrique", disse ela, o tom sério, mas não frio. "Por que mentir sobre quem você é? Você não achou que isso poderia me machucar?" Henrique assentiu, aceitando a verdade que Sofia havia exposto. Ele sabia que não havia justificativa fácil, mas ainda assim, precisava tentar. "Quando decidi vir para cá, eu estava fugindo de tudo", confessou Henrique, os olhos buscando os dela. "Do meu passado, das expectativas da minha família, das pressões que sempre me seguiram. Eu não estava em busca de uma mentira, mas de uma verdade que eu havia perdido há muito tempo. E então conheci você, e tudo ficou ainda mais complicado. Eu sabia que deveria ter sido honesto desde o início, mas o medo de perder o que estávamos construindo me fez hesitar." Sofia sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Ela via o arrependimento nos olhos de Henrique, mas ainda não sabia se isso era o suficiente para apagar a dor da traição. "Eu preciso saber se o que você sentiu por mim era real, Henrique", disse Sofia, sua voz tremendo levemente. "Ou se tudo isso foi apenas parte do seu disfarce." Henrique deu um passo mais perto, a sinceridade em sua voz inegável. "Nada foi falso, Sofia. Eu me apaixonei por você não como o dono do mercado, não como o milionário que eu sou, mas como Henrique, o homem que estava perdido, e encontrou algo verdadeiro em você. Você me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo, algo que o dinheiro e o poder nunca poderiam me dar." As palavras de Henrique penetraram profundamente em Sofia. Ela sentiu suas defesas começarem a ceder, mas ainda havia algo que precisava saber, algo que ela não conseguia ignorar. "Se é verdade, se você realmente me ama, então por que se afastou? Por que não me procurou antes?" perguntou ela, a dor finalmente transparecendo em suas palavras.
Henrique baixou a cabeça, compreendendo o peso de sua pergunta. Eu queria te dar o espaço que você pediu, respeitar o tempo que você precisava, respondeu ele, a voz cheia de arrependimento. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo de que se eu te procurasse, só pioraria as coisas. Mas a verdade é que eu não consegui ficar longe. Não consigo imaginar minha vida sem você, Sofia. Por isso estou aqui, porque não posso deixar que minha covardia nos afaste mais. Sofia viu a vulnerabilidade em Henrique, algo que contrastava tanto com a imagem que ele havia criado ao longo de suas vidas separadas. Era isso que ela precisava ver, a verdade nua e crua do homem que estava à sua frente, sem máscaras, sem disfarces. Antes que pudesse responder, um cliente se aproximou, interrompendo o momento com uma pergunta trivial sobre um produto. Sofia, ainda absorvida na conversa com Henrique, respondeu automaticamente, sem tirar os olhos dele. O cliente, satisfeito com a resposta, se afastou, deixando-os novamente sozinhos. Não é fácil confiar novamente em Henrique, disse Sofia depois que o cliente saiu. Mas eu vejo que você está sendo sincero agora. Eu só preciso de mais tempo para entender se eu posso te perdoar, se posso confiar em você de novo. Henrique assentiu, aceitando que ela ainda não estava pronta para recomeçar, mas sentindo uma pequena esperança renascer em seu peito. Eu estarei aqui, Sofia, esperando por você. Seja o tempo que for, prometeu Henrique, sua voz firme, mas carregada de emoção. Sofia olhou nos olhos de Henrique, vendo o homem que havia aprendido a amar, mas que agora conhecia mais profundamente, com todas as suas falhas e arrependimentos. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas algo dentro dela ainda queria acreditar. Ainda queria dar uma chance ao que poderiam construir juntos. Eu também quero tentar, Henrique, disse Sofia, finalmente deixando que um pequeno sorriso quebrasse a tensão. Mas vamos devagar. Eu preciso que você me mostre que realmente mudou, que tudo isso vale a pena. Henrique sentiu uma onda de alívio misturada com alegria ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas o simples fato de Sofia estar disposta a tentar novamente já era mais do que ele esperava. Eu farei o que for necessário, Sofia, prometeu Henrique, segurando as mãos dela com ternura. Obrigado por me dar essa chance. Sofia assentiu, e juntos eles permaneceram ali por mais alguns minutos, em um silêncio que não era desconfortável, mas cheio de possibilidades. Não seria fácil reconstruir o que havia sido quebrado, mas o primeiro passo havia sido dado, e naquele momento, tanto Henrique quanto Sofia souberam que se continuassem a seguir esse caminho, poderiam encontrar uma nova forma de felicidade, uma que seria construída sobre a verdade e a confiança, sem mais segredos. O inverno continuou seu avanço, cobrindo a cidade com uma manta de frio constante e fazendo com que as pessoas procurassem abrigo em locais quentes e confortáveis. Henrique e Sofia mantiveram sua rotina de encontros no pequeno café, embora agora o clima entre eles fosse mais cauteloso, mas também mais sincero. Aos poucos, eles começaram a reconstruir a confiança perdida, um passo de cada vez. Foi em uma dessas manhãs, enquanto compartilhavam uma conversa leve sobre as decorações de Natal que começavam a aparecer nas vitrines, que Sofia fez algo que pegou Henrique completamente de surpresa. Ela o convidou para jantar em sua casa. A proposta veio de forma inesperada, mas não sem intenção. Sofia sabia que para seguir em frente, precisaria integrar Henrique ao seu mundo de maneira mais profunda, e isso incluía conhecer sua mãe e, possivelmente, abrir as portas para ele em sua vida de uma forma mais pessoal. Eu estava pensando... Começou Sofia, enquanto enrolava uma mecha de cabelo em torno dos dedos. Um hábito que Henrique começava a notar quando ela estava nervosa ou pensativa. Você gostaria de jantar em minha casa? Minha mãe sempre gosta de conhecer meus amigos, e eu acho que já é hora de você conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida. Henrique ficou surpreso, mas imediatamente sentiu uma onda de calor em seu peito. O convite era mais do que um simples jantar. Era um sinal de que Sofia estava disposta a dar mais um passo em direção à reconciliação completa. Ele sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e gratidão. Eu adoraria, Sofia, respondeu ele, o tom de sua voz carregando a sinceridade de sua emoção.
Quando você acha que seria um bom dia, que tal amanhã à noite? Sugeriu Sofia, observando sua reação com cuidado. Amanhã à noite está perfeito, disse Henrique, tentando esconder o nervosismo que começava a tomar conta de seus pensamentos. Ele queria causar uma boa impressão, especialmente sabendo o quanto a mãe de Sofia significava para ela. No dia seguinte, Henrique passou o dia inteiro pensando no jantar. Ele havia lidado com negociações multimilionárias e situações de alta pressão em sua vida, mas a ideia de conhecer a mãe de Sofia o deixava mais ansioso do que qualquer uma dessas experiências. Ele escolheu seu traje com cuidado, optando por algo que fosse ao mesmo tempo elegante, mas discreto, tentando equilibrar sua identidade verdadeira com um ambiente simples ao qual estava se acostumando. Quando chegou à casa de Sofia, foi recebido por uma moradia modesta, mas aconchegante. As luzes quentes que emanavam das janelas davam ao local uma aparência convidativa, contrastando com o frio cortante do lado de fora. Henrique respirou fundo, sentindo a tensão em seus ombros aumentar conforme se aproximava da porta. Sofia abriu a porta antes que ele pudesse bater, como se estivesse esperando por ele. Ela sorriu, uma mistura de nervosismo e excitação em seus olhos. Você chegou cedo, disse ela, brincando para aliviar a tensão. Queria ter certeza de que estaria aqui a tempo, respondeu Henrique, sorrindo enquanto entrava na casa. O interior da casa era exatamente como ele havia imaginado. Simples, mas acolhedor, com fotografias emolduradas nas paredes que contavam histórias de uma vida cheia de desafios e amor. O aroma de comida caseira invadia o ar, e Henrique se sentiu imediatamente à vontade, como se estivesse entrando em um lar que de alguma forma já conhecia. Mãe, ele chegou, chamou Sofia enquanto guiava Henrique até a sala de estar. A mãe de Sofia apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos em um avental e sorrindo calorosamente. Era uma mulher de meia idade, com o cabelo grisalho preso em um coque e os olhos gentis que imediatamente lembraram Henrique dos olhos de Sofia. Ah, então você é o famoso Henrique, disse ela, aproximando-se para cumprimentá-lo. Ou devo chamá-lo de Jorge? Henrique riu levemente, mas percebeu que a brincadeira tinha uma ponta de seriedade. Ele sabia que esse momento era crucial para ganhar a confiança da mãe de Sofia. Pode me chamar de Henrique, respondeu ele, apertando a mão dela com firmeza, mas com suavidade. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora. O prazer é meu, Henrique, disse a mãe de Sofia, sorrindo. Já ouvi muito sobre você. Espero que esteja preparado para uma noite de boas conversas e comida simples, mas de coração. Henrique sentiu a pressão se aliviar um pouco ao ver a genuína hospitalidade da mãe de Sofia. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas esse era um bom começo. O jantar transcorreu de forma agradável. A comida era simples, mas deliciosa, e a conversa fluía com naturalidade, embora houvesse momentos em que o silêncio se instalava, especialmente quando a conversa se voltava para o passado de Henrique. Ele se esforçou para ser o mais aberto possível, compartilhando histórias de sua infância, de sua busca por algo mais significativo na vida, mas sempre tomando cuidado para não parecer presunçoso ou distante. A mãe de Sofia observava Henrique com olhos atentos, avaliando cada palavra, cada gesto. Ela queria ter certeza de que o homem à mesa era digno da confiança de sua filha. E embora houvesse uma cautela natural em sua postura, ela também percebeu a sinceridade nas palavras de Henrique, algo que a fez baixar um pouco suas defesas. Sofia me contou que você está tentando encontrar algo mais na vida, algo além do que já conquistou, disse a mãe de Sofia enquanto servia mais uma rodada de café após o jantar. Isso é algo que respeito muito. Muitas pessoas alcançam o sucesso e esquecem o que realmente importa. Henrique assentiu, sentindo que havia sido compreendido. Acho que por muito tempo, eu mesmo não soube o que realmente importava, confessou Henrique, sua voz baixa. Foi apenas quando comecei a perder o que era realmente importante para mim que percebi o quanto havia me desviado do caminho. A mãe de Sofia olhou para a filha, que estava sentada ao lado de Henrique, observando-o com uma mistura de carinho e apreensão. Ela sabia que Sofia ainda estava processando tudo,
mas também via que sua filha estava disposta a dar a ele uma chance real. "Bem, Henrique", disse ela com um sorriso leve, mas sincero. "A vida é feita de segundos começos. Só espero que você faça jus à confiança que Sofia está depositando em você." Henrique sentiu o peso das palavras dela, mas também sentiu uma renovada esperança. Ele sabia que esse era apenas o começo de uma longa jornada para provar seu valor, mas estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para merecer a confiança e o amor de Sofia. Depois do jantar, enquanto Sofia ajudava sua mãe a limpar a cozinha, Henrique ficou sentado na sala de estar, observando as fotos nas paredes e sentindo uma paz que há muito não experimentava. Ele sabia que aquela noite tinha sido um passo importante, mas também sabia que ainda havia muitos desafios à frente. Quando Sofia finalmente voltou à sala, o olhar que ela deu a Henrique foi cheio de significados não ditos. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma aceitação mútua das dificuldades e dos esforços que ainda seriam necessários. "Obrigada por ter vindo, Henrique", disse Sofia, enquanto o acompanhava até a porta. "Significa muito para mim." "Obrigado por me convidar, Sofia", respondeu Henrique, o calor em sua voz evidente. "Esta noite foi especial para mim." Eles ficaram ali, parados por um momento, o frio do inverno começando a penetrar enquanto a porta estava aberta, mas a sensação de conexão entre eles os mantinha aquecidos. "Vamos dar mais um passo, não é?" perguntou Sofia com um sorriso tímido. "Sim, vamos", respondeu Henrique, segurando a mão dela e sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava no caminho certo. Quando Henrique se afastou da casa, caminhando em direção ao seu carro, ele olhou para trás uma última vez e viu Sofia acenando na porta. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabia que, com Sofia ao seu lado, ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio. Porque, finalmente, ele havia encontrado algo que realmente importava. Algo que o dinheiro e o poder nunca poderiam comprar. Um lar. Os dias seguintes ao jantar na casa de Sofia foram cheios de uma nova esperança para Henrique. O convite para conhecer a mãe de Sofia representou um passo importante em sua jornada para reconquistar a confiança dela. A relação deles, embora ainda frágil, começava a se fortalecer, tijolo por tijolo, e Henrique se dedicava a cada detalhe, determinado a provar que suas intenções eram sinceras. Entretanto, conforme o relacionamento entre eles avançava, uma inquietação começou a surgir em Sofia. Apesar do esforço de Henrique para ser transparente e honesto, havia algo que ela não conseguia ignorar. Uma sombra no passado dele. Algo que parecia estar enterrado, mas que ela sentia de alguma forma afetaria o futuro deles. Era uma sensação incômoda, uma intuição que ela não podia simplesmente ignorar. Foi em uma tarde de sábado, enquanto organizava alguns documentos antigos que sua mãe guardava no armário, que Sofia encontrou algo que iria abalar as fundações do relacionamento que estavam tentando construir. Em meio a fotografias antigas e papéis amarelados pelo tempo, ela encontrou uma carta, datada de mais de 20 anos atrás. Era uma correspondência entre seu pai, que havia deixado a família quando ela ainda era muito jovem, e um homem cujo nome lhe era vagamente familiar, Eduardo Monteiro, o pai de Henrique. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler o nome. A carta, embora formal, carregava um tom de desespero, onde o pai de Sofia implorava por mais tempo para quitar uma dívida com Eduardo Monteiro, mencionando que sua família dependia disso. A carta terminava abruptamente, sem resposta. Mas o que mais a assustou foi a lembrança que ela tinha da última vez que seu pai foi visto. Ele havia saído de casa para uma reunião importante, prometendo voltar em breve, mas nunca retornou. E agora, com aquela carta em mãos, Sofia sentiu como se estivesse à beira de descobrir algo que poderia mudar tudo. Tomada por uma mistura de medo e curiosidade, Sofia guardou a carta em sua bolsa e decidiu que precisava descobrir mais. Ela não podia simplesmente ignorar o que havia encontrado, mas também não queria pular para conclusões precipitadas. Precisava de respostas, e só havia uma pessoa que poderia fornecê-las: Henrique. Naquela noite, eles se encontraram no café, como de costume. Mas desta vez,
Sofia estava distante, e Henrique percebeu isso imediatamente. Ele tentou iniciar uma conversa leve, mas a tensão no ar era palpável. "Está tudo bem, Sofia? Você parece preocupada", perguntou Henrique, sua voz carregada de preocupação genuína. Sofia olhou para ele, os olhos brilhando com uma intensidade que ele não havia visto antes. Ela hesitou por um momento, tentando decidir como abordar o assunto, mas sabia que não havia como contornar o que estava sentindo. "Henrique, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que seja honesto comigo, por favor", disse Sofia, sua voz firme, mas vulnerável ao mesmo tempo. Henrique assentiu, o coração acelerando ao perceber a seriedade da situação. "Claro, Sofia, pergunte o que quiser." Ela respirou fundo, pegando a carta de dentro de sua bolsa e colocando-a sobre a mesa entre eles. Henrique olhou para o envelope e, imediatamente, algo em seu semblante mudou. Ele reconheceu o nome de seu pai e sentiu um frio no estômago. "O que é isso?" perguntou ele, tentando manter a calma, embora já imaginasse a resposta. "Eu encontrei essa carta entre os papéis antigos da minha mãe", disse Sofia, a voz trêmula. "É uma correspondência entre o meu pai e o seu pai, Eduardo Monteiro." "Henrique, eu preciso saber. O que aconteceu entre eles? Por que meu pai mencionou uma dívida tão desesperada? E por que ele desapareceu logo depois de se encontrar com seu pai?" As perguntas de Sofia caíram como uma bomba entre eles. Henrique pegou a carta com mãos trêmulas, lendo cada palavra enquanto tentava controlar as emoções que estavam borbulhando dentro de si. Ele sabia que seu pai havia sido um homem implacável nos negócios, mas nunca havia associado isso ao desaparecimento do pai de Sofia. Sentia que, de alguma forma, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que surgia era assustadora. "Sofia, eu não sabia disso", disse Henrique, sua voz baixa e pesada com a gravidade da situação. "Meu pai, ele era um homem duro, especialmente quando se tratava de negócios. Eu não sabia que seu pai estava envolvido com ele, muito menos que havia uma dívida." Sofia observou Henrique, buscando qualquer sinal de mentira ou omissão, mas o que viu foi confusão e dor. Ela queria acreditar nele, mas a descoberta era grande demais para ser ignorada. "Henrique, eu não posso deixar isso de lado", disse Sofia, sua voz começando a falhar. "Se o seu pai teve algo a ver com o desaparecimento do meu pai, eu não sei o que isso significa para nós." Henrique fechou os olhos, tentando processar o que havia sido revelado. Sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, mas sabia que não podia simplesmente deixar Sofia enfrentar isso sozinha. Ele tinha que descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os demônios do passado de sua família. "Vou investigar isso, Sofia", disse ele com firmeza. "Prometo que vou descobrir o que aconteceu, custe o que custar. E vou te contar tudo sem esconder nada. Mas, por favor, não desista de nós antes de sabermos a verdade." Sofia olhou para ele, os olhos marejados, sentindo o conflito dentro de si. Ela queria confiar nele, mas o medo de descobrir algo que poderia separá-los para sempre era esmagador. "Eu só quero a verdade, Henrique", disse Sofia finalmente, a voz carregada de tristeza. "Só a verdade." Henrique assentiu, sabendo que estava diante de um desafio maior do que qualquer um que já havia enfrentado. Ele precisava resolver o mistério que pairava sobre suas famílias, antes que isso destruísse a única coisa que realmente importava para ele agora: o amor que estava tentando construir com Sofia. Quando eles se despediram naquela noite, a distância entre eles parecia maior do que nunca, mas Henrique sabia que não podia desistir. Ele precisava enfrentar o passado, descobrir o que realmente havia acontecido e encontrar uma forma de salvar seu futuro com Sofia, mesmo que isso significasse confrontar as partes mais sombrias de sua própria história. Henrique passou os dias seguintes mergulhado em uma investigação exaustiva sobre o passado de seu pai e o desaparecimento do pai de Sofia. Ele sabia que a verdade que descobriria poderia destruir o que restava de sua relação com Sofia, mas não podia permitir que o desconhecido permanecesse entre eles. Ele precisava da verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Durante semanas, Henrique vasculhou documentos antigos,
registros de negócios e arquivos que haviam sido arquivados há décadas. Ele contratou detetives particulares e rastreou pessoas que, em algum momento, haviam trabalhado com seu pai. O processo foi lento e muitas vezes frustrante, mas aos poucos as peças começaram a se encaixar. A imagem que se formava era perturbadora, mas também inevitável. Finalmente, a verdade foi revelada. Henrique descobriu que seu pai, Eduardo Monteiro, havia pressionado o pai de Sofia a tomar decisões financeiras desastrosas, explorando sua vulnerabilidade em um momento de desespero. As dívidas aumentaram e o pai de Sofia, sem ver outra saída, havia aceitado um acordo injusto que o arruinou financeiramente e o levou ao desaparecimento. Eduardo havia mantido tudo isso em segredo, escondendo as evidências e se certificando de que nada manchasse sua reputação. Henrique estava devastado ao descobrir o papel sombrio que seu pai havia desempenhado na vida de Sofia. A história era pior do que ele imaginava, e o peso da culpa que sentia por sua herança era esmagador. No entanto, sabia que precisava contar a verdade a Sofia, mesmo que isso significasse perder para sempre a chance de um futuro juntos. Naquela noite, Henrique ligou para Sofia e pediu que se encontrassem no café onde tudo havia começado. Sua voz estava carregada de uma gravidade que Sofia não podia ignorar. Ela aceitou o encontro, embora seu coração estivesse pesado com o medo do que estava por vir. Quando Sofia chegou ao café, encontrou Henrique já sentado, os olhos fixos na xícara à sua frente. Ele parecia mais cansado do que ela jamais havia visto, como se os dias de investigação tivessem sugado sua energia e esperança. Ela se sentou em frente a ele, o silêncio entre eles carregado de expectativa. Sofia, eu descobri a verdade sobre o que aconteceu com seu pai. Começou Henrique, sua voz baixa, mas firme. E preciso que você saiba tudo, mesmo que isso signifique o fim para nós. Sofia prendeu a respiração, preparando-se para o que viria. Meu pai... Henrique hesitou, sentindo a dor das palavras que estava prestes a dizer. Meu pai foi responsável por destruir a vida do seu pai. Ele o pressionou, o explorou, e quando ele não conseguia mais lidar com as dívidas, meu pai o deixou sem opções. Não tenho dúvidas de que isso levou ao desaparecimento dele. E sinto uma vergonha profunda por isso, uma culpa que carrego comigo agora. Sofia fechou os olhos, absorvendo as palavras de Henrique. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto a verdade se instalava em seu coração. A dor que sentia era imensa, como se uma ferida antiga tivesse sido reaberta de forma brutal. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Henrique, na maneira como ele havia enfrentado a verdade, que a tocava profundamente. Henrique, começou ela, sua voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Parte de mim quer odiá-lo por isso, por tudo que sua família fez à minha. Mas outra parte de mim vê o quanto você está sofrendo com isso. Você poderia ter escondido, poderia ter mentido, mas escolheu ser honesto. E isso significa algo. Henrique olhou para ela, seus olhos cheios de lágrimas que ele lutava para conter. Eu nunca quis machucar você, Sofia. Eu jamais poderia imaginar que nossas vidas estivessem ligadas por algo tão terrível. E agora, tudo o que posso fazer é pedir desculpas e tentar de alguma forma reparar o que foi feito, disse ele, sua voz quebrando com a emoção. Eu entendo se você não puder me perdoar, se não puder continuar comigo depois de saber tudo isso, mas eu precisava que você soubesse. Sofia olhou para ele por um longo momento, seu coração dividido entre a dor e o amor que ainda sentia. Ela sabia que Henrique não era seu pai, que ele não tinha culpa das ações de Eduardo Monteiro, mas a ferida era profunda e não poderia ser curada facilmente. Henrique, Ela hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que você não é seu pai. Sei que você tentou consertar as coisas, e isso significa muito para mim. Mas preciso de tempo. Preciso de tempo para processar tudo isso, para entender como seguir em frente. Henrique assentiu, respeitando a necessidade de Sofia. Tome o tempo que precisar, Sofia, disse ele com a voz suave. Estarei aqui, esperando, porque independentemente do que acontecer, eu te amo.
e vou lutar por você, mesmo que isso signifique lutar contra o passado que eu herdei. Sofia sentiu as lágrimas caírem mais rápido agora, mas não as segurou. Ela se levantou da mesa e, em um gesto que surpreendeu Henrique, deu a volta ao redor dela e o abraçou. Foi um abraço forte, cheio de dor, mas também de esperança. Eles ficaram assim por um longo momento, ambos chorando pelo que haviam perdido, mas também pelo que ainda poderiam ganhar. Vamos enfrentar isso juntos, Henrique, sussurrou Sofia, sua voz abafada contra o peito dele. Eu preciso de tempo, mas não quero te perder. Vamos descobrir como lidar com isso, um passo de cada vez. Henrique a abraçou de volta, sentindo uma onda de alívio e amor inundar seu coração. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que, com Sofia ao seu lado, eles poderiam superar qualquer coisa. O passado estava cheio de dor, mas o futuro ainda estava em branco, pronto para ser escrito por suas próprias mãos. Naquela noite, ao se despedirem do café, havia uma nova promessa entre eles. Uma promessa de que, juntos, enfrentariam os fantasmas do passado e construiriam algo novo, algo que nenhuma herança poderia destruir. A verdade havia sido dolorosa, mas também havia libertado ambos para seguir em frente, sem mais segredos, sem mais mentiras. E assim, enquanto caminhavam juntos pela rua fria, de mãos dadas, Henrique e Sofia sabiam que o amor deles, embora testado pelo tempo e pela verdade, era forte o suficiente para sobreviver. Porque no final, eles haviam escolhido um ao outro e estavam dispostos a lutar para que esse amor prevalecesse acima de qualquer sombra que o passado pudesse lançar.